Olá, bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 11 de junho de 2024. Estamos no projeto Leia a Bíblia Comigo, né? Esse projeto que tem sido uma bênção para aqueles que acompanham, né? Eu tenho ouvido alguns testemunhos e tem sido precioso para nós. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, a autoridade espiritual. Vamos à leitura? Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Veja bem, tá? Versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Né? 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vale uma releitura, versículos 5 e 6. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Aqui está citando, né, alguém que havia se levantado na vida da igreja, um oponente de Paulo. Alguém havia se levantado em modo contrariedade contra o apostolado de Paulo, contra o seu ministério. Versículo 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, também seremos em atos, quando presentes. Então, Paulo está dizendo que vai tratar a situação com essa pessoa, tá? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Tá? Versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida,
mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo fala da chamada, né? Da sua vocação, daquilo que Deus colocou na mão dele para ele falar. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentre da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então vamos entender um pouquinho a respeito desse capítulo, do capítulo 10. Paulo está tratando, queridos, com a igreja a questão, né? Na verdade, Paulo agora está tratando as consequências da carta que ele havia enviado para a exclusão daquela pessoa que estava no meio da igreja, mas estava cometendo um pecado, que era o pecado do incesto, né? E isso, com certeza, todas as vezes que tratamos, disciplinamos coisas que estão fora das leis espirituais, se levantam pessoas que não concordam. E com Paulo não foi diferente. Paulo estava tratando e se levantaram opositores contra ele, levantou as pessoas em modo contrariedade. Havia gente em modo contrariedade. Os resistentes à posição de Paulo, à disciplina de Paulo. E ele inicia o capítulo já chamando a igreja para mansidão e benignidade. Ele já inicia dizendo, olha, vamos ser benignos, vamos ser mansos, vamos tratar a situação no olhar de Cristo, sobre o crivo do olhar de Cristo, o que Cristo faria no nosso lugar, e vamos tratar essa situação com mansidão, com benignidade, que são os frutos do Espírito. Paulo, então, já convida a igreja para entrar na esfera do mundo espiritual, como tratar com a oposição, como tratar em modo contrariedade. Queridos, ele havia sido acusado, e pelas palavras dele, ele foi acusado de ser mundano, ele foi acusado de agir segundo a carne, e ele está chamando o povo, olha, você que está me acusando de ser mundano, de estar agindo com a carne, igreja, vem, vamos exercitar mansidão, vamos exercitar benignidade, né? Então Paulo está usando toda a sua autoridade espiritual para tratar aquela igreja, né? E Paulo está ensinando como lidar com isso. Paulo está ensinando como lidar. Ele diz, olha, as nossas armas não são carnais. As armas que nós temos que lutar não são carnais, elas são espirituais. Paulo é o apóstolo tardio, Paulo é o apóstolo que tem uma chamada diferenciada dos discípulos. Paulo, nas suas cartas, nos seus tratados teológicos, e todas as suas cartas são tratados teológicos, Paulo está ensinando a lidarmos com o mundo espiritual. Paulo está falando sobre batalha espiritual. Paulo está falando sobre que as nossas armas não são carnais, elas são armas espirituais, que destroem fortalezas da mente. Gente, Augusto Cury diz que a mente mente. E é verdade, a mente mente. Então, Paulo está falando das fortalezas da mente. Paulo está falando dos sofismas. O que são sofismas, pastora? Sofismas são conceitos, crenças enganosas, mentirosas, crenças que ferem totalmente as leis espirituais,
ferem as leis espirituais. Então Paulo está dizendo, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, versículo 4, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência. Quem está em Cristo está pronto para punir toda a desobediência. Então, tudo aquilo que contraria as leis espirituais, nós precisamos punir com a obediência de Cristo, voltar à santidade. Eu gosto dessa frase, né? Quando a gente peca, quando a gente sai do trilho, quando a gente perde o rumo, quando a gente se perde, né? Em meio às nossas intenções, motivações, sempre, todo momento é hora de voltar à santidade, voltar à sanidade. Voltar à santidade é voltar à sanidade. Porque fora de Jesus, fora das leis espirituais, não há libertação, não há cura, não há salvação. Apenas em Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, todas as vezes que a gente sai fora, a gente tem que voltar correndo para a sanidade espiritual, né? Queridos, Paulo foi o apóstolo que descortinou o mundo espiritual para nós. É ele que diz, olha, a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra carne, não é contra carne, é contra potestades, principados, né? Senhores desse mundo tenebroso, que o mundo jaz no maligno. É isso que a palavra de Deus trata. Então a nossa luta diária, ela não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra os opositores, não, ela é contra o inimigo da cruz de Cristo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos voltar à sanidade, voltar à santidade todas as vezes que nós nos encontrarmos como essas pessoas aqui da igreja de Corinto, aqueles que estavam se opondo ao apóstolo Paulo, estavam se opondo não ao apóstolo Paulo, mas aos seus ensinos, as leis espirituais que ele estava ensinando. Então, todas as vezes que a gente entra em modo contrariedade, gente, é muito fácil entrar em modo contrariedade, é muito fácil erguer fortalezas na mente da gente, é muito fácil. Basta uma centelha, um sopro do inimigo e qualquer coisa à nossa volta já nos leva a erguer fortalezas. Quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não saem da maneira como a gente queria, e aí a gente ergue fortalezas. Mas também é fácil voltar à sanidade, é fácil voltar à santidade, é fácil colocar também o crivo à obediência de Cristo. É só comparar os meus pensamentos, os meus sentimentos, se eles estão alinhados com a lei espiritual, né? Porque quando eu estou erguendo fortaleza, eu estou desobedecendo. Todas as vezes que eu ergo fortalezas na minha mente, eu estou desalinhada. Eu estou desalinhada com a autoridade superior a mim. Então, queridos, precisamos sempre refletir, meditar e voltar à sanidade, voltar à santidade, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que Deus nos abençoe aqui. Falar é fácil, né, pastora? O problema é praticar. Falar é fácil, o problema é colocar isso em prática. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesse dia, Pai, esse dia que iniciou, esse dia, Pai querido, que eu gosto tanto, Pai, de lembrar da Tua palavra, quando a Tua palavra diz, olha, as minhas misericórdias, elas se renovam todo novo amanhecer. E isso para mim, Pai, é tão precioso, porque diz que todo dia é uma nova oportunidade
de obedecermos ao Senhor, de alinharmos a vida com o Senhor, de levarmos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu venho diante do Senhor, ó Pai, nessa manhã, com a leitura desta palavra, Pai, com a leitura preciosa dessa palavra, que nos leva, Senhor, que nos leva, Pai, a levar todo o pensamento, a fazer uma autoanálise, Pai, a olhar para dentro de nós, a percebermos se há em nós modo contrariedade, se estamos, Senhor Deus, obstinados pela desobediência, Pai. E nós queremos te pedir a tua misericórdia, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a voltar à sanidade. Nos ajuda, Pai querido, a voltar à santidade imediatamente, quando nós, durante esse dia, se em algum momento dele, Pai, nós resbalarmos o pé, nós sairmos do rumo, nós perdermos, ó Pai, a direção, e nós que possamos, Pai querido, usar esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa trazer na nossa mente esta palavra tão poderosa, Pai, e voltarmos imediatamente, Pai, à sanidade, à santidade espiritual, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Não nos deixa, Pai, desviar nem para a direita nem para a esquerda da Tua palavra, mas nos ajuda, Pai, a nos mantermos fiéis à Tua palavra, em todo o nosso modo de proceder. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa sermos passivos em coisa alguma, Pai, mas nos ajuda a lidar com todas as coisas imediatamente, como diz Provérbios 7:23, nos ajuda a lidar, não nos deixa, Pai querido, ser passivos, Pai, não nos deixa, Senhor Deus, andar em ansiedade, Pai, andar em independência, porque andar em ansiedade, Pai, é andar independente de Deus. Nos ajuda, Pai, a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque 1 Pedro 5:7 diz isso, que é para lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Pai, não nos deixa nos acovardar diante das situações. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação, um espírito de temor. 2 Timóteo diz isso, Pai, que nós não devemos ter medo, Senhor. Pai, não devemos ter medo. Pai, a Tua palavra diz isso. Jeremias 1:8 fala que não é para temer os homens. Oh, Paizinho querido, nos dá essa ousadia, essa autoridade para lidar com as fortalezas da nossa mente, para lidar com o sofisma, com as crenças erradas, Pai, com os conceitos mundanos, com aqueles conceitos, Pai, que nos tiram da Tua presença e nos tiram da Tua vontade. Pai querido, nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra em nosso coração, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos dê o dia de hoje abençoado. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos nessa manhã, quero colocar os enfermos diante do Senhor, ó Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, a minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Eu coloco, Pai, a Bianca, a filha da Rosane, na luta dela contra o câncer, Pai. A vida do Ingo, Pai, o meu esposo, na luta dele, Pai. Essa enfermidade, Deus, que chega na vida da pessoa, Pai, como uma sentença médica. Pai, mas Tu é aquele que tem a última palavra. Então, Paizinho querido, nós Te pedimos, e é sobre a palavra que nós oramos. E a palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, e que por meio da fé, Pai, quando nós cremos, tudo que pedirdes crendo em oração recebereis. É sobre esta palavra, sobre esta promessa que nós oramos e pedimos a cura completa, Pai, que esse câncer entre em remissão, que os cânceres entrem em remissão em nome de Jesus, que eles sejam totalmente curados em nome de Jesus. Nós repreendemos todo câncer em nome de Jesus, repreendemos, e a ordem é para sair toda enfermidade.
Pai, nós colocamos diante de Ti a vida da Cláudia, a vida da sua mãe, Mãe Isabel. Nós colocamos e pedimos a Deus o Teu consolo. Pai, pedimos o Teu refrigério ali, Pai. Deus de poder. Irmã Isabel, Pai, que sofreu ali aquele derrame, teve todo o seu corpo, Pai, prejudicado por essa enfermidade tão triste também. Sua filha agora, Pai, cuida, lida com uma pessoa acamada. Deus, entra ali com providência, que o Teu Santo Espírito possa entrar ali, cuidar dessa situação, Pai. Animar, inspirar a Cláudia, trazer para ela, Pai, refrigério, cuidado do Senhor, alegria do Senhor para essa situação, porque, Pai, não é fácil, Pai. Pai, eu quero orar a Ti, ó Deus, por aquelas famílias que estão desempregadas. Deus de poder, aquelas famílias que se encontram, Pai, as famílias do projeto, as famílias da igreja, Pai, aqueles que estão desempregados, sem recursos financeiros. Pai, como viver no mundo atual sem recurso financeiro, Pai? Deus de poder, tem que pagar água, tem que pagar luz. Ah, Deus de poder, tem misericórdia. Eu peço a Ti, ó Deus, que ainda essa semana, Pai, haja o milagre do emprego, Pai. Deus de poder, dá, ó Deus, o cuidado. Traz a proteção e a provisão para essas famílias, Pai. Essas famílias, as famílias que nós cuidamos, as famílias do projeto, onde tem as crianças, Pai. Ah, Deus de poder, prover. Tu és Jeová Jireh, o Deus da providência. Então, Paizinho querido, provê o emprego para aquele que está desempregado. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante de Ti agora, Deus, as famílias que estão em conflitos relacionais. Paizinho querido, que estão vivendo, Pai, conflitos. Que haja reconciliação. Os casamentos, Pai, os casamentos que estão sendo minados por sofisma, minados por fortalezas da mente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, tira toda a fortaleza da mente, que a mente desses casais possa ser levada à obediência de Cristo Jesus, que possa haver unidade, que possa haver conhecimento, que possa haver entendimento. Pai, que haja libertação e cura, que haja reconciliação para esses casamentos, Pai. Deus de poder, eu oro a Ti por aquelas famílias, Pai, que estão enfrentando a luta contra os vícios. Pai, os vícios, Pai. Adicção contra álcool, contra drogas, onde houver a violência doméstica. Paizinho querido, entra com providência de cura, de libertação para essas almas, para essas mentes, para esses corações. Pai de amor, aquelas pessoas, ó Deus de poder, que estão tão perdidas, Senhor, que estão tão perdidas, estão tão sem direção. Pai querido, onde o diabo tem influenciado para que elas levem, Senhor Deus, a efeito o plano de tirar a própria vida. Deus, entra nessa manhã com providência, Pai, e liberta essa mente, Pai, em nome de Jesus, que toda influência de Satanás caia por terra, em nome de Jesus, que haja libertação, porque Tu és o autor da vida. Só o Senhor pode tirar a vida. Deus, nós Te pedimos por essa pessoa, essa família, Deus querido, que tem enfrentado tantas lutas, Pai, tantas dificuldades, mas está longe de Ti, Pai. Não encontra refrigério porque está longe de Ti. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que essa pessoa possa ser atraída pela cruz de Cristo, que ela possa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ela tenha, Pai, o seu nome escrito no livro da vida, Pai. Promove nessa manhã libertação completa, plena, libertação plena na vida dessas pessoas, Pai. Pai, eu oro a Ti pelas crianças que chegarão no projeto hoje. Pai querido, cada criança, eu oro a Ti, ó Deus, para que a nossa equipe seja inspirada
com uma porção dobrada, Pai, de unção para viver o dia de hoje, porque cada dia é um novo dia, cada dia, Pai, é uma nova experiência, cada dia é uma nova oportunidade, Pai, e eu coloco a vida dos nossos professores diante do Senhor, na proteção do Senhor, guardados, protegidos na cruz de Cristo. Eu coloco a vida da Tatiana, a vida do José Vitor, a vida do Vitor, a vida da Michele, a vida da Cristiana, a vida da Sandra, a vida da Flávia, professores que lidam com as crianças, Pai, que eles tenham hoje, Pai, uma porção dobrada da Tua presença, inspirados pelo poder do Espírito Santo, Pai, para amar, acolher, cuidar, ensinar, instruir as crianças que o Senhor vai mandar para nós no dia de hoje. Pai, as famílias dessas crianças, que elas sejam, Pai, alcançadas com poder e autoridade, com libertação e cura. Pai, eu oro a Ti pela equipe da cozinha que está ali, a equipe que está fazendo pão, a equipe que está cozinhando, Deus, a vida da Margarita, Pai, hoje lá no médico, que o Senhor vá adiante, Pai, que a Tua filha possa ser, ó Deus querido, convencida daquilo que precisa, Pai, que ela receba o cuidado, o tratamento, em nome de Jesus. Eu oro pela Margarita, Pai, eu oro pelo Ingo, pela Ora, eu oro pela Deise, que a Deise possa encontrar, ó Pai, encontrar Jesus Cristo, que é o único que preenche o nosso vazio, que ela se encontre com o Senhor Jesus, a vida da Rosane, com toda a sua família, sua casa, Deus de poder, essa equipe que o Senhor chamou, que o Senhor convocou para estar ali, Pai, trabalhando nesse projeto social. Deus, muito obrigada por essa equipe, eu te agradeço por essa equipe, nos dá entendimento, nos dá sabedoria e nos dá, acima de tudo, Pai, discernimento de luz e trevas para lidar no dia de hoje, Pai. Eu oro pelo meu pai, abençoa a vida do meu pai, dá a alegria do Senhor para ele, toda a minha parentela, Pai, toda a minha parentela eu coloco diante do Senhor no dia de hoje, meus filhos, genros e nora, meus netos. Pai querido, que eles tenham hoje um dia abençoado, um dia regado na Tua palavra, que todas as vezes, Deus, que eles perderem rumo hoje, eles possam ser levados cativos à obediência de Cristo, todo pensamento deles, Pai. E que eles sejam, Pai, alcançados com o Teu amor, a Tua misericórdia. Pai, nós oramos, ó Deus. Quero orar mais uma vez pelo retiro, pelo encontro, as mulheres que estarão indo, que o Senhor faça grandiosamente, Pai, a Tua vontade naquele lugar. Pai querido, Pai santo, nós oramos pela consagração ali, pelo Congresso das Pastoras Batistas do Brasil, pelas preletoras, por aquelas que estão se preparando para viajar. Deus de poder, derrama a Tua bênção, o Teu poder, Tua graça, Pai. Derrama, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra, de lê-la, de orar, de buscar a Tua face. Pai, entregamos esse dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, repleto da vontade do Senhor. Reflita na palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, deixe que a palavra do Senhor limpe o seu coração. E que Deus possa te abençoar, meu querido. Até amanhã, se Deus nos permitir.